Capítulo 742-741 O Martelo da Terra. Caim. Das arquibancadas, os espectadores gritaram entusiasmados ao verem o Pokémon que Caim havia invocado para a batalha. Swampert. O primeiro Pokémon que Caim usou foi ninguém menos que Swampert, que havia evoluído recentemente. Como um dos representantes mais prominentes da região de Hoenn, era natural que Caim usasse um dos Pokémon iniciais icônicos da região, o Colosso Aquático, Swampert. Não existe nenhum Pokémon que represente uma região melhor do que seus iniciais. Embora os líderes das equipes regionais anteriores também tivessem protagonizado batalhas emocionantes, nenhum deles havia utilizado os titulares de suas respectivas regiões, tornando Caim o primeiro a fazê-lo. É claro que isso inflamou ainda mais o fervor dos fãs de Hoenn. No entanto, ao ver o Swampert de Caim agir, o treinador da região de Johto mostrou uma expressão preocupada. Respirando fundo para acalmar sua inquietação, Agi lançou uma Pokébola, revelando um Undum no campo de batalha. Um Pokémon do tipo fogo. Não é de admirar que ele parecesse tão desconfortável encarando o Swampert. Swampert, ao ver que seu oponente era um Undum, exibiu uma expressão peculiar. Em casa, havia um grupo de Undum que atuavam como cães de guarda. Eles eram frequentemente abalados por seu líder, Unchko. Aquele grupo de Pokémon sempre parecia extremamente fraco. Essa era a opinião subjetiva de Swampert. Contudo, agora ele estava em um campo de batalha. Swampert rapidamente disfarçou sua expressão, mas Undum conseguiu captar seu breve ar de desdém. Isso enfureceu Undum. Caim usou seu sistema para analisar as informações de Undum, nível 36, qualidade verde escura e bem treinado. Infelizmente, ele estava em completa desvantagem de tipo contra Swampert. Undum, use uivo e depois ataque com presa trovejante, ordenou agir. Undum obedeceu às ordens de seu treinador, soltando um uivo poderoso direcionado a Swampert, elevando seu moral e aumentando sua força de ataque. Swampert, cauda congelada, cauda aquática mais energia do tipo gelo, ordenou Caim. Undum acelerou com força, levantando poeira enquanto avançava. Suas presas crepitavam com uma corrente elétrica brilhante. A energia do tipo elétrico se acumulava, pronta para atacar. Enquanto isso, Swampert, ao ouvir o comando de Caim, moveu seu corpo como um peixe nadando. Uma grande quantidade de energia do tipo água o envolveu, formando uma torrente que se concentrou em sua cauda. Em pouco tempo, uma poderosa cauda aquática tomou forma. Mas Swampert não parou por aí, energia do tipo gelo fluiu para sua cauda, solidificando o ataque. Conforme Undum se aproximava, Swampert balançou o corpo violentamente. A enorme cauda aquática se transformou em uma cauda de gelo durante o processo. A energia elétrica se transmite pela água, mas com o gelo a história é outra. Undum recebeu o golpe em cheio, sendo arremessado ao chão. Essa combinação de golpes do tipo água e gelo era algo que Caim vinha treinando com o Swampert desde sua fase de Mactomb. Após evoluir, o golpe foi aperfeiçoado. Embora o controle ainda não fosse perfeito, estava perto disso. Undum, derrubado, ainda não havia terminado de sofrer. Swampert, martelo da terra, braço de martelo mais terremoto. E Caim. O golpe martelo da terra foi uma combinação que Caim criou para Swampert depois que ele aprendeu o braço de martelo ao evoluir. Embora seu domínio não fosse tão avançado quanto o de cauda congelada, o impacto era devastador. Swampert impulsionou-se com os 4 membros, saltando no ar com toda a força. Ele ergueu os braços acima da cabeça, tensionando os músculos ao máximo. Energia do tipo terra envolveu seus punhos. Combinando a aceleração da queda, o poder de impacto do braço de martelo sem de poder base e a força do terremoto sem de poder base, o ataque era imparável mesmo em seu estágio inicial de desenvolvimento. Aô! Undum gemeu de dor antes de perder a consciência. Swampert o enterrou no chão com um golpe colossal. Era só isso. Eu estava apenas começando, pensou Swampert. Sinceramente, Undum parecia mais adequado para guardar casas. Quando Undum caiu, o chão tremeu violentamente, formando uma cratera enorme com rachaduras que se irradiavam para fora. O golpe martelo da Terra, em sua primeira aparição em batalha, demonstrou um nível de poder avassalador. Pântano. O Pokémon rugiu de entusiasmo, respondendo aos aplausos da multidão. A força e a explosividade da batalha empolgaram a plateia. Swampert, Swampert, Swampert. Os gritos dos espectadores ecoavam como ondas quebrando no estádio. Embora Swampert não fosse tão forte quanto os Pokémon de Stadium, seu estilo de luta era muito mais emocionante. Nem mesmo a Dawn se comparava. Pântano. Com seu nome sendo gritado, Swampert não se intimidou.
Em vez disso, ficou ainda mais animado, batendo os punhos enquanto acenava para a multidão. Os dirigentes e líderes da liga, sentados nos camarotes VIP, assentiram com satisfação. Caim e seus Pokémon sabiam como se destacar. A partir daquele momento, Swampert certamente ganharia popularidade entre os treinadores. Agi, com uma expressão sombria, retirou seu Ondum. Ele agora havia se tornado um personagem secundário no espetáculo de outra pessoa. Contudo, mesmo ser apenas o pano de fundo em uma batalha como essa era uma forma de obter reconhecimento, melhor do que ser esquecido. Agi lançou outra Pokébola, revelando um Tifozeon, um dos Pokémon iniciais de Johto, especializado em golpes do tipo fogo. Ficou claro por que Agi estava tão frustrado. Sua especialidade em Pokémon do tipo fogo o colocava em evidente desvantagem contra o Swampert. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Tifozeon V de escudo. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 38. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco fogo. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco chamo. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco previsão, garra esmagadora, explosão de chamas. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco erupção, duplo gume, bola giroscópica, investida, o ar malicioso, cortina de fumaça, brasa, ataque rápido, roda de chamas, enrolar na defesa, veloz, carga de chamas. Asterisco asterisco golpes aprendidos asterisco asterisco soco tovão, soco fogo, golpe na garganta, onda de calor. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, Flametal Whale, Arial Ace, Liptol. Stitifolion também era muito forte e, sendo um dos Pokémon iniciais de Johto, seus atributos eram bem equilibrados. A entrada de Tifozion foi bem recebida, embora não com tanto entusiasmo quanto a de Swampert. Mesmo assim, como um dos Pokémon icônicos de Johto, os aplausos foram calorosos. No entanto, o semblante de Agi permaneceu sombrio. Não havia nada que ele pudesse fazer, ele estava em desvantagem de tipo e, considerando quão indefeso Undum havia se mostrado, era improvável que Tifozion se saísse muito melhor. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 743-742 Grande Terremoto. Agi sabia que estava prestes a perder, mas não queria que isso acontecesse de uma forma tão humilhante. Pelo menos. Ao menos ele conseguiu acertar um ataque. Tifozion, use ataque rápido e depois roda de chamas. Tifozion rugiu alto, e as chamas em suas costas se intensificaram espetacularmente. Essa foi a origem do nome desse poderoso Pokémon. Agachado no chão, usou toda a força das pernas e dos braços para lançar-se numa corrida veloz pelo campo de batalha. Swampert, prepare o pulso d'água e preste atenção à sua trajetória, instruiu Caim. Swampert assentiu com seriedade. Caim sabia que, por mais empolgado que Swampert estivesse com a vitória anterior, durante a batalha ele precisava manter o foco total. Com a velocidade adicional do ataque rápido, Tifozion rapidamente reduziu a distância em direção a Swampert. Enquanto isso, nas mãos de Swampert, uma esfera de energia azulada se formava com poder do tipo água fluindo sobre sua superfície. Aproveitando o impulso, Tifozion fez com que as chamas em suas costas queimassem ainda mais intensamente, envolvendo todo o seu corpo em uma roda de fogo giratória. Swampert, com os olhos semicerrados, observou Tifozion avançar em sua direção. O ataque pulso d'água estava totalmente preparado. Terremoto, Swampert, ordenou Caim, no exato momento em que Tifozion estava prestes a alcançar Swampert. Swampert, prevendo que seu treinador não o deixaria usar pulso d'água passivamente, já havia preparado seu próximo movimento. Ele levantou uma perna e a abateu com toda a força no chão. Rachador. O chão começou a rachar e o terremoto se espalhou de Swampert por todo o campo de batalha. Tifozion, afetado pelos temores, diminuiu visivelmente sua velocidade. Agora, pulso d'água. Seguindo as ordens, Swampert arremessou a esfera de água com uma das mãos, como se estivesse jogando vôlei, diretamente em Tifozion, cujo movimento agora havia diminuído. Esse arara. A água colidiu com as chamas, gerando uma nuvem de vapor branco que se espalhou pelo campo de batalha. Tifozion, use onda de calor. Agi fez uma última tentativa, ele precisava acertar pelo menos um golpe. Mas Caim não ia permitir isso. Swampert, grande terremoto, exclamou Caim com determinação. O movimento grande terremoto foi uma das combinações de movimentos que Caim desenvolveu especificamente para Swampert, uma fusão de poder da terra e terremoto.
Esse movimento levou a energia do tipo Terra ao seu potencial máximo. Para Pokémon fracos a esse tipo, era um verdadeiro pesadelo. Swampert, com um salto poderoso, bateu os dois pés no chão, liberando uma onda de choque de energia devastadora. O ataque atravessou a nuvem de vapor e atingiu Tifozilon, que já estava exausto após seu último movimento. Swampert, com ambos os punhos carregados de energia do tipo Terra, ergueu-os acima da cabeça e os desferiu com uma força monumental. Bom, o impacto criou uma cratera enorme no solo e Tifosione ficou preso no centro do desabamento, sem conseguir se mover. O vapor branco dissipou-se rapidamente e, no meio do campo de batalha, restaram apenas a enorme cratera e o Tifosione derrotado. Pântano. O Pokémon rugiu de entusiasmo, empolgado com sua primeira batalha e por ter executado a combinação de movimentos com perfeição. Embora o adversário não fosse tão forte, para uma estreia, a atuação de Swampert foi excepcional. Tifusion não pode mais continuar. O vencedor é Caim, da cidade Foa, na região de Oemo. O árbitro declarou o fim da partida enquanto o estádio era recebido com aplausos. Caim, Caim, Caim. Com um sorriso, Caim atravessou o campo de batalha para cumprimentar seu oponente, Agi. Embora Agi estivesse um tanto desapontado, ele sabia que sua força não se comparava à de Caim, então, apesar do sorriso forçado, demonstrou profundo respeito. Caim, acompanhado por Swampert, retornou ao túnel dos treinadores enquanto os aplausos continuavam a ecoar. Ele decidiu que Swampert merecia aproveitar o momento, permitindo que ele saísse da sua Pokébola para absorver a energia positiva da multidão. Quando Caim retornou ao salão dos treinadores da região de Oem, todos se aproximaram para parabenizá-lo. Seven, sentado em um sofá, fez um sinal de positivo com o polegar. Nada mal, Caim. Há apenas 20 dias seu Swampert era um Machamp recém-evoluído. Agora ele é impressionante. Você definitivamente é um dos melhores guiadores de Oem. Phoebe, empolgada, correu até Swampert e tocou em seu braço musculoso. Uau, é maior que a minha perna. Ela riu enquanto Swampert fazia uma pose imponente para diverti-la. Caim balançou a cabeça, sorrindo, e sentou-se ao lado de Steven. Swampert é incrível, mas tenho certeza de que seu Amaldo, que evoluiu recentemente, é ainda mais forte. Steven suspirou. Tive que usar recursos familiares para acelerar seu desenvolvimento, mas isso significou que ele não atingiu todo o seu potencial. Agora vai levar tempo para corrigir isso. Aconteceu o mesmo comigo, admitiu Caim. Swampert evoluiu rapidamente, mas ainda podemos trabalhar para desenvolver todo o seu potencial. Seven, com os olhos brilhando, deu um tapinha no ombro de Caim. Você é um gênio como criador. Quando tiver tempo, espero que possa me ajudar com o Amaldo e meus outros Pokémon. Caim assentiu com a cabeça, sabendo que não seria fácil, mas estava disposto a ajudar. Entretanto, as batalhas continuavam no estádio. Embora o campo de batalha tivesse sido severamente danificado, o torneio contava com diversas arenas reservas prontas para uso. Por milhares de batalhas ainda por serem travadas, as primeiras rodadas demorariam bastante. Por ora, Caim e Steven decidiram ir embora, deixando o restante das lutas do dia para o público e outros participantes. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 744 a 743. Moradia compartilhada e aerodactil. Antes de chegar ao top 128, não deveria haver muita pressão. Mesmo ao chegar ao top 128, Caim pensou que, contanto que não encontrasse aqueles poucos rivais excepcionais, não teria muita dificuldade. Em todo caso, conhecendo o funcionamento da liga, seria raro que eles se enfrentassem tão cedo. Caim, Steven, Phoebe e Wallace foram os primeiros a sair da sala reservada, pois eram os 4 que iniciariam suas batalhas. Os outros ainda teriam que esperar. A ordem de batalha refletia claramente a opinião da liga sobre os participantes de Oem. Steven e Caim eram os principais candidatos, seguidos por Phoebe e Wallace, enquanto os demais eram classificados em ordem inferior de importância. Com sua experiência habitual, Caim foi direto a uma imobiliária em Atome City e procurou uma grande propriedade isolada nos arredores da cidade. Ele não negociou um único Poké-dólar, simplesmente a alugou. Quando esteve por perto, dinheiro era apenas um número. Sob os olhares atônitos dos outros, Caim os conduziu diretamente à mansão nos arredores da cidade. Assim que o agente imobiliário entregou as chaves, aquele vasto lugar tornou-se sua residência temporária em Atome. Caim, por que você alugou um lugar tão grande? Ó só quanta gama lá atrás, perguntou Phoebe, com os olhos brilhando ao observar a enorme área verde da propriedade. Caim sorriu levemente e explicou, de acordo com o cronograma do torneio.
teremos que ficar aqui em Atomic City por um bom tempo. Você não quer aproveitar ao máximo esse tempo? Este lugar é grande o suficiente para nós quatro. Mas não poderíamos simplesmente ficar no centro Pokémon? Alugar este lugar deve ser muito caro, respondeu Phoebe, ainda em dúvida. Wallace se pronunciou antes que Caim pudesse responder. Ele provavelmente fez isso para ter privacidade. No momento, os centros Pokémon estão lotados. Mesmo que conseguíssemos quatro, treinar Pokémon lá seria bem difícil. Seven, que estava inspecionando a propriedade, comentou com satisfação: Não se preocupe com o custo, Phoebe. Este lugar não só é mais confortável, como também nos permite treinar nossos Pokémon com mais liberdade. Caim foi muito atencioso. Embora não se comparasse às propriedades da família Stone, o local era mais do que suficiente para 4 pessoas. Há 4 suficientes aqui. Escolham para vocês. Esta será nossa casa por enquanto, disse Caim enquanto caminhava em direção à casa principal da propriedade, uma mansão enorme e espaçosa. Após escolherem seus quartos, todos foram se acomodar. Caim escolheu um quarto de canto no segundo andar. Era espaçoso, com tetos altos, perfeito para soltar seus Pokémon sem se preocupar com espaço. Na privacidade de seu quarto, Caim libertou Anshful, Weavile e Larvitar. Esses três não podiam participar de batalhas por enquanto, nem treinar abertamente, então permaneceriam no quarto por hora. Embora inicialmente Caim tivesse considerado alugar um lugar só para si, decidiu compartilhá-lo com os outros. Seven, Phoebe e Wallace eram figuras-chave no futuro de Oem, e manter um bom relacionamento com eles era importante. Além disso, Caim havia prometido a Wallace ajudá-lo a elaborar um plano de treinamento para seus Pokémon e criar Pokéblocos específicos para eles. Claro, também era uma oportunidade para Caim analisar os dados dos Pokémon de Wallace, algo que poderia ser útil caso eles se enfrentassem mais tarde no torneio. No entanto, Caim não planejava ficar trancado com seus Pokémon o tempo todo. Em vez disso, ele usou as habilidades de Unown para criar um espaço dimensional na parede de seu quarto, um lugar vasto e seguro onde seus Pokémon poderiam treinar sem restrições. Essa habilidade, adquirida por meio de seu vínculo com os Unown, era incrivelmente prática. Após selar a entrada para o espaço dimensional, Caim desceu ao quintal e liberou sua equipe principal, Tokin, Tapion, Shengar, Floges, Swampert e Polivilo. Esses seriam seus 6 Pokémon-chave para o torneio de Sinnoh. O treinamento começou com algo básico, correr pelo vasto jardim. Esse exercício não só aquecia os músculos de seus Pokémon, como também fortalecia o vínculo entre eles e seu treinador. Caim corria ao lado deles, algo que seus Pokémon apreciavam muito. Enquanto Caim treinava, Steven, Wallace e Phoebe foram descendo as escadas aos poucos. Vendo Caim tão dedicado, não puderam deixar de admirá-lo antes de começarem seus próprios treinos. Steven apresentou sua equipe, que consistia em Metagross, Aron, Skarmory, Armaldo, Cadilli e, para surpresa de todos, um Aerodactyl. Este Pokémon raro causou uma forte impressão em Caim, mas ele decidiu não perguntar como Steven o havia obtido ainda. Phoebe, especialista em Pokémon do tipo Fantasma, liberou seus 6 companheiros, Mismagius, Banette, Sableye, Dusknoir, Drifblim e Gengar. Apesar de sua aparência inocente e juvenil, Phoebe demonstrou um controle impressionante sobre seus Pokémon, provando ser uma treinadora que não tinha medo algum de fantasmas. Wallace, com sua elegância característica, revelou uma equipe composta por Milotic, Waleim, Jarados, Whiscash, Uvdisk e Starmie, refletindo claramente sua experiência como futuro campeão de Oem. Com o prosseguimento do treinamento, os 4 treinadores se concentraram em aperfeiçoar seus Pokémon. Apesar de serem concorrentes, a camaradagem e o respeito mútuo eram evidentes, impulsionando-os a melhorar juntos. O dia transcorreu em constante esforço, com cada um dedicando tempo para se preparar para as batalhas que viriam. A pôr do sol, Caim e os outros retornaram à mansão, prontos para descansar e planejar o treinamento do dia seguinte. Fim do capítulo Capítulo 745-744 Avaliação do status do Pokémon. Caim e os outros finalmente se instalaram em uma propriedade nos arredores de Atomic City. Enquanto isso, a primeira rodada do torneio de Sinnoh continuava a se desenrolar com intensidade. O intervalo entre as batalhas acabou sendo muito maior do que Caim e os outros esperavam. A segunda rodada estava marcada para começar em uma semana, o que significava que os participantes tinham esse tempo livre para se organizarem como quisessem. Aproveitando essa pausa, Caim e seu grupo decidiram permanecer isolados na propriedade, concentrando-se em seus preparativos. Durante esse tempo, Caim também se dedicou a coletar informações sobre os Pokémon de Wallace. Era inegável que Wallace, que um dia se tornaria o campeão de Oem,
não só contava com o apoio da guilda dos coordenadores, como também possuía uma força considerável. Entre os presentes, ninguém podia afirmar com certeza que conseguiria derrotar o Wallace sem problemas. Embora Steven fosse especialista em Pokémon do tipo Aço, ele também possuía vários Pokémon do tipo Pedra, o que equilibrava suas chances. Já Phoebe, apesar de ter Pokémon fortes, carecia de experiência tática devido à sua ingenuidade e ao pouco contato com batalhas de alto nível. Quanto a Caim, embora ele se destacasse por sua abordagem estratégica e habilidades de treinamento, a presença de seus Pokémon mais recentes, Swampert e Poliwhirl, enfateceu um pouco sua equipe como um todo. Além disso, sua estratégia baseada no movimento Dança da Chuva também beneficiava os Pokémon de Wallace, tornando o confronto entre eles ainda mais complicado. Se havia um adversário que Caim preferia evitar, Wallace é sem dúvida um deles. Enquanto Caim analisava os Pokémon de seus companheiros, eles também tinham a oportunidade de observar os seus durante o treinamento. Todos eram treinadores experientes e conseguiam deduzir a força geral dos Pokémon de Caim com base em suas rotinas e na intensidade de seus treinos. Era evidente para todos que os pontos fracos da equipe de Caim eram Swampert e Poliwhirl. Embora Zolkind representasse uma grande ameaça e Drapion pudesse ser difícil de lidar, a percepção geral era de que os Pokémon de Caim não tinham o mesmo nível de poder bruto que os de Steven Wallace. No entanto, Caim não era apenas um treinador habilidoso, sua capacidade como criador e seu talento para desenvolver táticas complexas o mantinham no mesmo nível dos melhores. Essa combinação, juntamente com seu status de psíquico, foi o que permitiu ser considerado um dos gêmeos de Oem ao lado de Steven. Como ainda tinham tempo antes da próxima batalha, Caim decidiu dedicar esse período a avaliar e otimizar as capacidades de seus Pokémon. Zolkin era, sem dúvida, o pilar da equipe. Como o único Pokémon no nível quase elite, seu papel seria crucial nas próximas rodadas. Sua maior força residia na capacidade de lutar de forma independente, usando movimentos como o Tracon para alterar o ritmo da batalha. Além disso, com sua ampla gama de movimentos em diferentes tipos, ele poderia enfrentar uma variedade de oponentes. Por outro lado, Shingar havia aprendido recentemente o movimento roleplay, expandindo seu repertório tático. Embora ainda não tivesse atingido todo o seu potencial, ele se destacava em batalhas em grupo e estratégias de desgaste devido à sua velocidade e ataques de longo alcance. Além disso, Jindar possuía o poderoso Perisson, um golpe que poderia mudar o rumo de qualquer batalha contra se usado corretamente. Drapion era o Pokémon com a maior força física da equipe. Embora seu estilo de combate fosse mais direto, baseado na força bruta, Caine sabia que ele precisava aprimorar seu controle sobre os golpes do tipo presa para torná-lo mais versátil. Além disso, embora Drapion tivesse demonstrado progresso na utilização de suas habilidades do tipo sombrio, ele ainda permanecia mais forte em sua especialidade como um Pokémon do tipo venenoso. Florges, por outro lado, estava em processo de se tornar um Pokémon capaz de alternar entre funções ofensivas e de suporte. Graças aos recursos que Caim havia investido em seu treinamento, Florges havia alcançado um novo nível de poder, capaz de alternar entre os tipos Gama e Fada, dependendo da situação. Essa adaptabilidade representava um desafio estratégico para os oponentes, especialmente porque os golpes do tipo Fada eram altamente eficazes contra Pokémon do tipo Dragão. Quanto a Swampert e Poliwhirl, Cain sabia que ambos precisavam de uma melhora significativa para se igualarem ao resto da equipe. Ambos os Pokémon estavam plenamente conscientes de sua importância nas batalhas que se aproximavam, o que os motivou a treinar com intensidade inabalável, buscando superar suas limitações e atender às expectativas de seu treinador. Se Caim quisesse garantir uma boa colocação no torneio, ele precisava que pelo menos um de seus Pokémon atingisse o nível quase elite. Embora as rodadas do torneio fossem espaçadas, permitindo tempo para treinamento, Caim entendia que a margem para melhorias era limitada. O objetivo era claro: garantir uma vaga entre os 8 melhores. Para alcançar isso, a equipe precisava não apenas melhorar individualmente, mas também funcionar como uma unidade estratégica coesa. Felizmente, o tempo adicional entre as batalhas deu a Caim uma valiosa oportunidade para preparar sua equipe e abordar as áreas que precisavam de atenção. Cada sessão de treinamento, cada ajuste estratégico, era mais um passo rumo ao sucesso no torneio de Sinnoh. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 746-745. Ele finalmente encontra seu alvo. Às vezes, o que se espera que aconteça nem sempre corresponde à realidade. Depois de passar 2 dias descansando na mansão nos arredores, Caim teve que partir inesperadamente. Tudo começou na segunda noite.
Em meio ao sono, um pequeno computador que Caim carregava nas mãos acendeu-se repentinamente, emitindo uma notificação. Simultaneamente, a voz mecânica do sistema ressoava em sua mente. Ter. Alvo localizado. Alcance bloqueado. Deseja reduzir o alcance da busca. Despetado abruptamente pelo sistema, Caim sentou-se imediatamente na cama. Desde que obtivera aquele dispositivo, carregava-o consigo o tempo todo, até mesmo enquanto dormia, exceto quando entrava na água. Isso demonstrava a importância que tinha para ele. Ao programar o sistema, ele configurou alarmes para que, sempre que uma descoberta fosse feita, fosse notificado independentemente da hora ou das circunstâncias, mesmo enquanto dormia. Por isso, ser acordado no meio da noite não o incomodava. Pelo contrário, seu coração sentia de entusiasmo. Ele finalmente o havia encontrado. O sistema trave o alcance e reduz a busca. Informe imediatamente sobre quaisquer alterações. Enquanto emitia comandos mentais para o sistema, ele começou a se vestir as peças. Os Pokémon que descansavam ao redor da cama abriram os olhos, alertados pelos movimentos incomuns de seu treinador. Pensando que algo sério havia acontecido, eles assumiram posturas defensivas, um reflexo de seus instintos de sobrevivência na natureza. Calma, voltem para suas Pokébolas por enquanto. Se eu precisar lutar, eu chamo vocês. Caine recolheu todos para suas Pokébolas, exceto o Figun, que permaneceu do lado de fora. Ele rapidamente escreveu um bilhete explicando sua partida temporária e o colou na porta do quarto. Então, no silêncio da noite, saltou pela janela algo que poderia facilmente ser confundido com uma tentativa de roubo por qualquer pessoa desavisada. Usando suas habilidades psíquicas, Caim se manteve parando a uma altura média até que Figon chegou bem a tempo de pegá-lo. Batendo as asas suavemente, Figon se moveu sem fazer muito barulho e seguiu direto para os arredores. A mansão já ficava nos arredores de Atomy City, e voando um pouco mais longe, eles entraram nas terras selvagens, onde não precisavam mais se preocupar com as restrições de voo de Atomy. Durante o voo, Caim consultou o mapa virtual fornecido pelo sistema para localizar a posição do alvo. A cidade da Jubileef murmurou ele ao ver o local marcado. Jubileef City era a maior e mais tecnologicamente avançada metrópole da região de Sinnoh. Originalmente, a cidade havia sido construída sob uma enorme montanha de carvão anteriormente explorada pelos habitantes de Orebur City, conhecida por sua indústria de mineração. Quando os depósitos de carvão se esgotaram, restou uma terra árida no topo da colina, onde os moradores de Jubileef City construíram esta grandiosa cidade. Muitos habitantes de Orebur se mudaram para lá devido à melhor qualidade do ar e às melhores condições de vida. Ao longo dos anos, pessoas de outras regiões também migraram para Jubileef City, que aproveitou os recursos da indústria de carvão de Orebur para impulsionar sua tecnologia. Eventualmente, tornou-se a cidade mais avançada de Sinnoh. O sistema deve ter passado muito tempo escaneando um lugar tão tecnologicamente avançado. Não me admira que tenha demorado tanto para encontrar o alvo, refletiu Caine enquanto voava nas costas de Figun pelo céu noturno. O ar fresco dissipou o cansaço da sua noite de sono interrompida. Considerando a importância do objeto que ele procurava há tanto tempo, perder um pouco de descanso não o incomodava em nada. Ele estava até disposto a abandonar o torneio de Sinnoh, se necessário, embora preferisse que ambos os objetivos se alinhassem. Sistema, reporte a posição em tempo real e mantenha a distância o mais estreita possível. Não podemos perder o alvo, enfatizou mentalmente Caim. Ter. Alvo localizado em Jubileef City. Ação imediata recomendada. Se o alvo resistir, o tempo máximo estimado de contenção é de 3 dias. No canto superior direito do mapa virtual apareceu uma contagem regressiva indicando que restavam 72 horas. 3 dias. Isso deve ser suficiente. Se tudo correr bem, ainda consigo chegar a tempo para a segunda rodada do torneio, pensou Caim enquanto acariciava o pescoço de Figon. Ao entender o sinal, Figon aumentou a frequência das batidas de suas asas, acelerando seu voo. Para manter sua energia, Caim pegou alguns Pokéblocos e os ofereceu como recompensa. Felizmente, a distância entre Atomy City e Jubileef City não era muito grande. Como Figun estava voando pelas rotas oficiais da Liga, a viagem foi tranquila e eles não encontraram nenhum Pokémon selvagem de alto nível que pudesse atrapalhar sua jornada. Finalmente, ao cair da noite do segundo dia, eles chegaram aos arredores da cidade de Jubileef. Caim mudou completamente seu traje, optando por um disfarce que não o identificasse como membro da Liga nem como agente da equipe Rocket. Sua identidade temporária seria crucial para lidar com a situação atual. Após recolher Figon para sua Pokébola, Caim entrou na cidade, onde luzes artificiais iluminavam as ruas como se fosse dia.
Usando suas habilidades psíquicas, ele alterou sutilmente suas feições para se tornar menos reconhecível. Graças ao fortalecimento contínuo oferecido pelos Unknown, Caim aprimorou o controle sobre seu poder psíquico, permitindo-lhe desenvolver técnicas únicas e engenhosas. Enquanto vagava pelas ruas e vielas de Jubilee City, ele caminhava para restringir ainda mais o alcance do alvo. Embora o sistema já tivesse fornecido uma localização geral, somente a proximidade permitiria que ele identificasse o ponto exato. Esse processo exigiu paciência. Contudo, para os grupos do submundo que dominavam a cidade, os movimentos de Caim não passaram despercebidos. Para eles, sua presença era uma provocação direta à sua autoridade. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 747 e 746 Equipe Galáctica. No entanto, Caim não tem muito tempo para se envolver com pequenos grupos clandestinos locais neste momento. Sempre que alguém se coloca em seu caminho, Caim age sem piedade. Nesse tipo de ambiente, Onshou e Weaville prosperam. Movendo-se pela escuridão da cidade, eles vasculham o ambiente em busca de alvos. Qualquer um que tente impedi-los é rapidamente neutralizado por Onshou e Weaville. No entanto, a cidade de Jubilee é enorme. Mesmo que Caim procure incansavelmente, levaria muito tempo para encontrar o que procura. Felizmente, Caim conseguiu delimitar a área de busca por meio de uma varredura meticulosa. O sistema também auxilia acessando a extensa rede da cidade ao entrar em Jubilee City. Finalmente, quando Caim pensava que passaria mais uma noite sem dormir, o sistema reduziu a área de busca ao seu mínimo. Jubilee TV na Jubilee City. O alvo está dentro da Jubilee TV. Caim precisa encontrar uma maneira de se infiltrar sem ser detectado, o que não pode ser feito às pressas. Agora que a localização geral do alvo foi determinada, não há pressa. É hora de planejar com cuidado. Ele encontrou um hotel discreto não muito longe da Jubilee TV e fez o check-in. Após 2 noites sem dormir, nem mesmo Caim, que era médium, conseguiu aguentar mais tempo sem descansar. Talvez alguém do nível da Sabrina conseguisse, mas não ele. Com o sistema monitorando a rede em tempo real, Caim nem sequer tirou a roupa, desabou diretamente na cama. Desde a meia-noite de ontem até agora, ele não fechou os olhos, desesperado para localizar o alvo e impedir outra fuga. No entanto, o sistema agora tinha a localização bloqueada. O alvo não podia sair por um tempo. Na verdade, parecia que eles haviam transformado a Jubilee TV em sua base e não tinham planos de sair. Ele dormiu até o meio-dia do dia seguinte. O quarto de hotel foi escolhido estrategicamente. Ao abrir a janela, ele podia ver a entrada da Jubilee TV a apenas 100 metros de distância. Após um almoço rápido, Caim observou a entrada por um tempo e logo elaborou um plano para se infiltrar. Ele saiu do hotel e localizou um funcionário comum saindo da Jubilee TV. Aproveitando um momento em que ninguém estava olhando, arrastou para um beco. Quando Caim reapareceu, ele estava vestindo as roupas do funcionário e tinha o crachá de identificação pendurado no peito. Com base em suas observações, os guardas na entrada não revistavam os visitantes com muita atenção. Contanto que o cartão abrisse a porta, eles não faziam perguntas. Embora Caim pudesse usar o teleporte de Zoukin para entrar, ele não conhecia a planta do interior. Se acabasse se teleportando para cima de uma mesa, seria um problema. Como o documento de identidade era suficiente para entrar, esse método era mais seguro. De cabeça baixa, Caim passou o cartão e entrou na Jubilee TV sem problemas. O edifício da Jubilee TV era bastante grande, então ninguém notou sua presença depois que ele entrou. Uma vez lá dentro, o sinal do sistema se intensificou. O sistema projetou um mapa tridimensional do edifício na mente de Caim. No mapa, um ponto vermelho piscante marcava o alvo que ele estava procurando. De acordo com o mapa, o alvo estava no último andar da estação. Caim entrou no espaçoso elevador. Ao passar o cartão, descobriu que ele dava acesso apenas até o 15º andar. Os andares superiores exigiam autorização especial. Sem outra opção, Caim colocou a mão nos controles do elevador. O sistema alterou as permissões, permitindo que Caim subisse até o último andar. Ao contrário dos andares inferiores, que viravam de funcionários, o andar superior estava completamente vazio. Nem mesmo as luzes estavam acesas, envolvendo o local em um silêncio sepulcral. O ar-condicionado ainda estava ligado, dando ao lugar um fio fantasmagórico. Caim invocou Gengar. Este lugar era perfeito para ele. Seguindo as instruções do sistema, o alvo estava no centro do último andar, dentro de uma grande sala de controle. Provavelmente era a sala de controle principal, que abrigava todos os computadores centrais e era acessível apenas ao diretor.
Como as luzes estavam apagadas, parecia que o diretor não estava presente. Caim exalou suavemente. Ele estava prestes a obter o objeto que resolveria um de seus maiores problemas. No entanto, assim que estendeu a mão para abrir a porta da sala de controle, ouviu um ruído fraco vindo de dentro. A expressão de Caim se tornou tensa, sua mão congelando no lugar. Ele estendeu sua percepção psíquica através da fresta da porta. Tudo o que a chefe Cyrus está procurando deve estar aqui, certo? Esta é a sala de controle principal da Jubilife TV. O computador deve ter os dados de que precisamos, disse uma voz feminina. Tem certeza? Lembre-se, o que o chefe Cyrus quer são os dados sobre Miss Peach, o guardião do Lago Verite, respondeu uma voz masculina. Do lado de fora, Caim escutou atentamente a conversa. Sua expressão escureceu. Cyrus, Lago Verite, Miss Peach, isso significa que as pessoas dentro desta sala são membros da equipe galáctica? A equipe galáctica já iniciou suas operações em Sinnoh? Caim analisou rapidamente. A equipe galáctica era a maior organização clandestina de Sinnoh, liderada por Cyrus, um homem obcecado em destruir o mundo para criar um novo. O objetivo deles era usar Dialga e Palkia, os deuses do tempo e do espaço, para apagar a realidade e fundir seus poderes em um mundo recém-criado. Embora Cyrus de alguma forma soubesse desses poderes, nem mesmo Cynthia, a guardiã de Sinnoh, tinha conhecimento de tais capacidades. Caim, no entanto, havia decifrado essa informação graças às escrituras do Zunou. Por enquanto, a equipe galáctica estava procurando pelos três espíritos do lago, e Cyrus estava atrás de Miss Peach, o guardião das emoções. A equipe esperava que os registros ocultos no banco de dados da estação fornecessem pistas sobre avistamentos no Lago Verite. Em circunstâncias normais, Caim não se envolveria. A equipe galáctica não tinha nada a ver com ele. Mas agora eles estavam interferindo diretamente em sua missão. A presença deles poderia impedi-lo de obter o que precisava. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 748-747, Porygon. Se uma batalha eclodisse no último andar da Jubilife TV, provavelmente nenhum dos três envolvidos conseguiria escapar. Mesmo com a opção de teletransporte, o sucesso não era garantido. Alguém realmente pensaria que um lugar tão importante quanto a Jubilife TV não teria especialistas alocados lá? No entanto, se não detivesse aquelas pessoas agora, Caim suspeitava que elas poderiam interferir em seus próprios planos ou até mesmo alertar o alvo que ele procurava há tanto tempo. Embora os intrusos talvez não soubessem, para alguém como Caim, que havia se esforçado tanto, qualquer desenvolvimento inesperado era inaceitável. Ele não tinha escolha. Caim decidiu agir antes deles, mas precisava evitar chamar muita atenção. Evitar o combate seria o ideal. Caim comunicou-se telepaticamente com seu Gingar para explicar o plano. Gingar assentiu sutilmente, indicando que havia entendido, e então se transformou em uma sombra que silenciosamente deslizou pela fresta da porta. Caim colocou a mão no painel de acesso da sala de controle e, com a ajuda de seu sistema, forçou a abertura da porta. Um leve clique ecoou no ar quando a fechadura se desengatou. Quem está aí? Exclamaram as duas pessoas lá dentro, visivelmente alarmadas com o som da porta. O quarto estava escuro, e Caim aproveitou a penumbra para entrar sorrateiramente. Antes que os ocupantes pudessem reagir, Jindar já havia se movido. Com movimentos precisos, ele agarrou os tornozelos de ambos e os arremessou contra uma parede. Suas tentativas de alcançar as pokébolas em seus cintos foram inúteis, pois Jingar as arrebatou antes que pudessem libertar seus Pokémon. O homem reagiu primeiro, sua expressão endurecendo ao perceber que estavam em perigo. Enquanto seu companheiro permanecia paralisado em choque, ele decidiu agir. Presumiu que, como o agressor havia entrado sorrateiramente da mesma forma que eles, devia ser outro intruso. Então, se eles não conseguissem o que queriam, o adversário também não conseguiria. Prestes a gritar e alertar todo o prédio, o homem se preparou para o impacto contra a parede quando algo inesperado aconteceu. Em vez de se chocarem contra uma estrutura sólida, ambos caíram no chão. Mas não era o piso limpo e polido da sala de controle, era uma superfície empoeirada e coberta de sujeira. Atônito, o homem fechou a boca e seu companheiro o olhou com a mesma confusão. Caim não tinha intenção de lutar contra eles, muito menos de perder tempo. Ele precisava agir rápido. Depois de se certificar de que Jindar havia cumprido sua parte, Caim usou o poder do Gnome que carregava para abrir um portal para uma dimensão alternativa na parede da sala de controle. Jengar, em perfeita sincronia, arremessou os intrusos para dentro do portal, selando-o atrás deles. Caim não se deu ao trabalho de interrogá-los, o destino daqueles membros da equipe galáctica não me dizia respeito.
Remover o obstáculo era tudo o que importava. Sem perder mais tempo, Caim aproximou-se do computador principal da sala e colocou a mão sobre o sistema. Sua prioridade era encontrar seu alvo, um Pokémon que, tecnicamente, nem sequer pertencia ao mundo físico. Este Pokémon nada mais era do que um conjunto complexo de dados, um programa digital que se manifestava como um ser vivo. Seu nome era Porygon. Porygon, o primeiro Pokémon criado artificialmente por humanos na era moderna, surgiu devido a um acidente nos experimentos da equipe Rocket anos atrás. Embora Pokémon artificiais não fossem novidade, Golett também havia sido criado por civilizações antigas. Porygon foi o primeiro caso de um Pokémon desenvolvido na era tecnológica. Sua característica mais notável era a capacidade de se mover livremente pelo ciberespaço e interagir com redes e sistemas eletrônicos e contornar a maioria dos protocolos de segurança com uma facilidade alarmante. Aí lembrou que, no futuro, um dos rivais de Ash, Gary, teria um Porygon 2 capaz de viajar entre dispositivos eletrônicos e auxiliar nas batalhas com táticas engenhosas. Embora Porygon 2 fosse uma evolução mais avançada, sua funcionalidade básica era semelhante à de Porygon. Por muito tempo, Caim usou seu sistema para rastrear sinais que indicavam a presença de Porygon em sistemas digitais. A criação inicial da equipe Rocket levou à produção de dois espécimes de Porygon, mas, com o tempo, esses seres digitais começaram a se replicar. Embora sua taxa de reprodução fosse lenta, novas gerações de Porygon surgiram gradualmente, algumas das quais evoluíram para Porygon 2 ou até mesmo Porygon Z. A equipe Rocket criou o Porygon com a intenção de usá-lo como ferramenta para se infiltrar nas redes da Liga Pokémon e roubar informações confidenciais. No entanto, o plano não saiu como esperado. Ao acessar o ciberespaço, Porygon escapou do controle da equipe Rocket e se tornou uma entidade independente. Caim passou muito tempo rastreando um desses Pokémon e, finalmente, sua busca o levou a Jubilife TV, na cidade de Jubilife. Com a mão ainda no sistema, Caim começou a implantar uma rede virtual por toda a rede para localizar Porygon. A tarefa não era fácil. Embora seu sistema fosse avançado, Porygon havia passado muito tempo se adaptando ao ciberespaço e sua capacidade de se mover entre sistemas o tornava extremamente esquivo. Caim passou meia hora refinando a busca antes de finalmente localizá-lo. Quando Porygon tentou escapar, já era tarde demais. Com um movimento rápido, Caim usou o sistema para arrastar Porygon para fora do ciberespaço. Diante dele surgiu uma figura angular composta de polígonos, com cores vibrantes e uma forma que lembrava um quebra-cabeça tridimensional. Ele finalmente conseguiu. Porygon, o Pokémon que ele tanto buscava, agora estava sob seu controle. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 749 a 748. Atualização do sistema. O sistema, utilizando microcorrentes elétricas, infiltrou-se no banco de dados central do computador da Jubilife TV e extraiu diretamente o Porygon que ali repousava confortavelmente. O Porygon que agora estava nas mãos de Caim parecia completamente perplexo, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Por ser um Pokémon criado artificialmente, Porygon não possuía a autenticidade emocional de um Mewtwo. Não tinha pensamentos verdadeiramente autônomos, todas as suas expressões e movimentos eram resultado de dados coletados e analisados. Em termos simples, era mais parecido com um computador avançado com inteligência artificial que imitava as emoções humanas através de sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados. Era um tanto semelhante a Rotom, mas a principal diferença era que Rotom possuía verdadeira consciência e alma, enquanto Porygon apenas simulava emoções. Assim, embora Porygon parecesse confuso, sua reação foi puramente superficial. No entanto, seu atual estado de perplexidade era muito real. Graças às capacidades do sistema, Caim garantiu que Porygon não pudesse escapar. Então, ele usou as duas mãos para segurá-lo. O corpo de Porygon, liso e escorregadio, era difícil de agarrar apenas com força física. Caim teve que usar as microcorrentes elétricas do sistema para mantê-lo firme em suas mãos. Com um gesto da mão direita, Caim criou uma nova dimensão alternativa, diferente daquela usada para confinar os dois membros da equipe galáctica. Ele entrou nesse espaço junto com seu Jindar e o Porygon capturado. Do lado de fora, se Caim libertasse Porygon, ele retornaria ao ambiente digital, como se tivesse mergulhado em um vasto oceano. Nesse caso, rastreá-lo novamente seria muito mais difícil, já que Porygon estaria em alerta e se protegeria de futuros capturas. Dentro da dimensão alternativa, Caim soltou Porygon, que imediatamente começou a explorar o espaço procurando algo a que se conectar.
Mas, nesse espaço completamente isolado, não havia dispositivos eletrônicos, exceto os que Caim carregava. Mesmo assim, Porygon teria que se aproximar de Caim para interagir com eles. O sistema analisou o Porygon fornecendo os seguintes dados. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Porygon informações insuficientes para uma análise completa. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 30. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco normal. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco analítica. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco conversão 2 investida, afiar, raio psíquico, agilidade, recuperação, ascensão magnética, raio sinalizador. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco troca de aliado, divisão da dor, sala das maravilhas. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Esta foi a primeira vez que o sistema interagiu com o Porygon, portanto ainda não podia analisar sua qualidade. No entanto, com tempo suficiente, o sistema seria capaz de avaliar seu potencial por meio de cálculos e comparações. Embora Caim tivesse tentado encontrar um Porygon em sua vida passada, ele nunca havia conseguido. Este encontro foi a primeira vez que ele viu esse Pokémon peculiar pessoalmente. Porygon possuía dois movimentos notáveis, atribuídos a ele durante sua criação pela equipe Rocket, Conversão e Conversão 2. O movimento Conversão permitia que Porygon mudasse seu tipo para corresponder ao tipo do primeiro movimento usado. Por exemplo, se usasse um movimento do tipo Fogo e depois usasse Conversão, ele se transformaria em um Pokémon do tipo Fogo. Por outro lado, o movimento Conversão 2 ajustava o tipo de Porygon com base no movimento do oponente, transformando-o em um tipo resistente a esse ataque. Por exemplo, se o oponente usasse um golpe do tipo Fogo, Porygon poderia mudar para o tipo Água para resistir. Ambas as estratégias fizeram de Porygon um mestre da adaptação estratégica, mudando seu tipo para neutralizar ameaças e maximizar sua vantagem em batalha. Apesar dessas habilidades impressionantes, o interesse de Caim em Porygon não residia em seu potencial de combate. Caim invocou Zolkin, que, em um nível quase de elite, derrotou facilmente o Porygon de nível 30. Isso permitiu que Caim o capturasse sem esforço usando uma Pokébola. No entanto, isso foi apenas o começo. Depois de capturar Porygon, Caim o libertou novamente, colocando a mão direita na cabeça do Pokémon. Como Porygon era essencialmente uma entidade digital sem emoções ou consciência reais, Caim não tinha objeções morais em prosseguir com seu plano, usar o sistema para assumir o controle total de Porygon. Afinal, Porygon poderia ser considerado um computador com funções avançadas. O sistema poderia intervir e gerenciá-lo sem problemas. Conexão com banco de dados externo detectada. Conectar. Anunciou o sistema na mente de Caim. Conecte. Inicie a intrusão total, ordenou Caim. Conexão estabelecida. Criando o subsistema externo. Iniciando o backup de dados. Estabelecendo o link inicial, informou o sistema. Devido à natureza digital de Porygon, o sistema poderia incorporar um programa nele, funcionando como um subsistema. Isso permitiria uma conexão permanente entre Caim e Porygon, independentemente da distância. Com essa conexão, tudo o que Porygon via podia ser transmitido como imagens diretamente para o sistema de Caim. Além disso, o sistema podia controlar Porygon completamente sem interferir em suas capacidades analíticas e de tomada de decisão. Se havia alguém no mundo em quem Caim confiava plenamente, era em si mesmo. Com Porygon, Caim poderia ampliar seu alcance, delegando certas tarefas enquanto se concentrava em outras. Embora Porygon não pudesse substituir Caim fisicamente, podia transmitir seus comandos a outros Pokémon, garantindo que fossem executados. A criação desse vínculo foi o principal motivo pelo qual Caim estava procurando por Porygon. Sentado no chão, Caim esperou pacientemente enquanto o sistema estabelecia a conexão e concluía a configuração do subsistema. Subsistema externo configurado. Dados integrados com sucesso. Subsistema externo detectado. Deseja realizar uma atualização do sistema? Caim, surpreso, hesitou por um momento antes de responder. Atualizar. O sistema pode ser atualizado. Essa foi a primeira vez que Caim ouviu falar de algo assim. Deve ser por causa de Porygon, pensou ele. Sim, prossiga com a atualização, disse ele finalmente. Atualização iniciada. O sistema entrará em modo de espera. A funcionalidade de digitalização permanecerá ativa. Aguarde até que a atualização seja concluída.
Após essa mensagem, o sistema silenciou, entrando em estado de repouso junto com Porygon, que fechou os olhos e caiu no chão, inativo. Ambos haviam entrado em estado de hibernação. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 750-749. A seu certamente inveja o quão bonito eu sou. Caim guardou Porygon em sua Pokébola. O sistema estava diferente da última vez que entrou em estado inativo. Desta vez, não desligou completamente, mas entrou em modo de espera, mantendo apenas a capacidade de escaneamento ativa, enquanto as demais funções permaneceram suspensas. Até mesmo Porygon, recentemente associado ao sistema, entrou em estado de repouso. Aí não sabia quanto tempo essa atualização levaria. Ele se levantou lentamente, balançando a cabeça. Não havia pressa, mas ele esperava que o sistema concluísse a atualização o mais rápido possível. Quanto às mudanças que essa atualização poderia trazer, ele não fazia ideia, pois era a primeira vez que o sistema passava por algo assim. Ao sair do espaço alternativo, ele restaurou a sala de controle ao seu estado original. Inicialmente, ele havia pensado em extrair informações do computador central após capturar Porygon, na esperança de encontrar dados valiosos, mas agora isso parecia impossível. Após sair da sala de controle, ele pegou um elevador até o andar mais baixo e deixou o prédio da Jubilee TV. É improvável que alguém suspeitasse que não apenas uma pessoa, mas várias, tivessem conseguido se infiltrar no local. Não fosse a interferência da equipe galáctica, Caim teria concluído esta operação sem complicações. A atualização do sistema foi uma reviravolta inesperada. Após sair da Jubilee TV, ele procurou um local isolado para trocar de roupa completamente. Em seguida, percorreu vários becos em Jubilee City, certificando-se de que ninguém o estava seguindo antes de finalmente deixar a cidade. Montado nas costas de Figon, Caim voou de volta em direção a Atomic City. A operação durou menos tempo do que o esperado. Enquanto voava em Figon, ele refletiu sobre como maximizar o potencial de Porygon. Embora usá-lo como uma extensão de si mesmo tivesse suas vantagens, Caim sentia que isso seria subestimar as capacidades desse Pokémon. Porygon possuía a habilidade única de se mover livremente por dispositivos eletrônicos e redes digitais, algo que complementava as limitações do sistema. Isso lhe permitia acessar vastas quantidades de dados com muito mais eficiência. Aí não havia esquecido que a equipe Rocket estava conduzindo pesquisas sobre os genes de Mel. Se ele conseguisse obter informações sobre esses experimentos, os benefícios seriam imensuráveis. Além disso, mesmo sendo uma extensão de si mesmo, Porygon facilitaria o acesso a recursos valiosos, como aquela ilha misteriosa que ele havia descoberto acidentalmente durante uma viagem marítima. Um dia depois, Cain chegou a Atomic City e retornou à mansão onde estava hospedado com Steven, Phoebe e Wallace. No quintal, Steven e os outros treinavam diligentemente com seus Pokémon. Caim pousou suavemente com Figon, chamando a atenção de todos. Sua ausência fora notada por seus companheiros, mas eles só se deram conta disso na hora do almoço, quando nada havia sido preparado. Desde que Caim demonstrara suas habilidades culinárias, ele se tornara o chefe de cozinha principal. Ao vê-lo retornar, seus três companheiros ficaram genuinamente aliviados. Estavam fartos das indescritíveis receitas de Steven, a ponto de Wallace e Phoebe preferirem comer fôs a dar outra mordida em sua comida. Sem questionar os detalhes de sua partida, eles presumiram que Caim havia aproveitado o intervalo entre as rodadas do torneio de Sinnoh para treinar em segredo. Afinal, no dia seguinte, a programação da segunda rodada seria anunciada. A pedido de Phoebe, Caim preparou o almoço, observando com uma mistura de incredulidade e divertimento enquanto os três devoravam suas refeições como se não comessem há dias. Em seguida, ele foi para o quintal para libertar todos os seus Pokémon e começar o treinamento. Durante essa missão, a maioria permaneceu em suas Pokébolas, com exceção de Ontifro e Weavile, que participaram de pequenas batalhas. Caim estava particularmente satisfeito com Poliwhirl. Desde o início do torneio, o fluxo de energia instável em seu interior havia se estabilizado e sua condição física havia melhorado significativamente. De acordo com os cálculos de Caim, se a equipe continuasse seguindo o plano de treinamento, atingiria os padrões necessários em 1 ou 2 dias. Caim tinha grandes expectativas para Poliwhirl. Ele planejava usar uma Pedra do Rei combinada com uma poção que melhorava suas qualidades para promover sua evolução. No entanto, o que mais o intrigava era se outros Pokémon que evoluíssem com uma Pedra do Rei adquiririam a característica Liderança ou se Slowking havia sido uma exceção. A atualização do sistema complicou as coisas. Durante seu funcionamento normal, Caim não havia percebido o quanto dependia dele. Agora, com sua suspensão temporária, essa dependência tornou-se evidente.
A situação fez se refletir, embora o sistema fosse uma ferramenta poderosa, ainda era um recurso externo. Se um dia desaparecesse, o que ele faria? O exemplo mais claro foi a preparação dos Pokédocos. Sem o sistema, Caim não conseguia nem criar um Pokédoco de nível médio. Isso era inaceitável. Ciente dessa fragilidade, Caim decidiu que, mesmo se o sistema voltasse a funcionar, reduziria sua dependência dele, considerando uma ferramenta complementar e não uma parte essencial de sua capacidade. O verdadeiro crescimento residia no fortalecimento tanto de seus Pokémon quanto de si mesmo. No mundo Pokémon, humanos que dedicavam tempo ao treinamento físico podiam, até certo ponto, competir com Pokémon comuns. Embora não pudessem enfrentá-los diretamente, pelo menos não seriam completamente vulneráveis. Assim, Caim começou a participar ativamente do treinamento físico ao lado de seus Pokémon, aprimorando tanto sua resistência quanto seus reflexos. Seu domínio do poder psíquico, embora básico, também estava progredindo com a ajuda do Zunon, avançando em direção ao nível intermediário. Se ele conseguisse capturar mais Zunon, não só aprimoraria a habilidade secreta do Zunon, como também aceleraria o desenvolvimento de seu poder psíquico. Embora Steven, Phoebe e Wallace soubessem de seus poderes, eles os aceitaram sem questionamentos. Wallace, após um breve momento de surpresa, compreendeu que era natural que alguém como Caim, um dos chamados Gêmeos de Oem, os possuísse. No entanto, Wallace não conseguia evitar sentir-se inferior. Ao contrário de seus companheiros, ele não possuía poderes especiais. Steven tinha o poder do dinheiro, Phoebe possuía habilidades sobrenaturais e Caim se destacava tanto por seu talento quanto por sua liderança. A seu certamente inveja minha beleza, por isso não me deu nenhum presente especial, murmurou Wallace, agitando o cabelo enquanto soltava um suspiro profundo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 751 a 750, o fim da segunda rodada e a questão da escola. O tempo passou rápido durante o treinamento. A segunda rodada do torneio de Sinnoh havia começado. A programação das partidas foi entregue com um dia de antecedência. Ao contrário da primeira rodada, em que todas as partidas ocorreram no mesmo período, desta vez as batalhas foram muito mais espaçadas, dando a impressão de que o sistema de pareamento aleatório estava realmente funcionando. No entanto, após uma observação mais atenta, ficou evidente que os treinadores considerados favoritos de cada região não haviam sido colocados uns contra os outros. Os confrontos foram definidos para que eles competissem apenas contra treinadores comuns de diferentes zonas. É claro que, entre esses treinadores comuns, também havia alguns fortes, mas Caim e os outros conseguiram evitar os mais difíceis. Pensando bem, fazia sentido. Se um treinador de uma região, considerada uma das mais fortes, fosse eliminado apenas na segunda rodada, tanto a região quanto o treinador se tornariam alvo de chacota. Outros não se importariam com quem era o adversário, eles se concentrariam apenas no fato de que o treinador eliminado havia caído na segunda rodada. Por isso, Caim e os outros tinham cronogramas de batalha diferentes. Caim teve sorte, pois sua luta estava marcada para o primeiro dia da segunda rodada, enquanto Steven e os outros lutariam nos dias seguintes. Caim chegou ao estádio sozinho. Apesar da escala gigantesca do torneio, o número de pessoas nas arquibancadas não diminuiu nem um pouco. Mesmo com dezenas de partidas acontecendo simultaneamente, os espectadores tinham a liberdade de escolher qual batalha assistir, fazendo com que a maioria permanecesse no estádio o dia todo, fazendo pausas apenas para refeições, idas ao banheiro ou para dormir. Ain não pôde deixar de se perguntar: será que essas pessoas não têm emprego? Ain foi designado para um dos campos de batalha. Muitos espectadores o reconheceram instantaneamente e, como ele era o único treinador favorito programado para aquele horário, o telão gigante no topo do estádio focou em sua luta. O oponente de Caim era da região de Unova, mas o que mais surpreendeu Caim foi que esse competidor se mostrou mais fraco do que aquele que ele havia enfrentado na primeira rodada. Isso é surpreendente, pensou Caim. O progresso neste torneio depende muito das circunstâncias. Se um treinador tiver sorte e enfrentar oponentes mais fracos em cada rodada, poderá facilmente avançar para o top 128. No entanto, chegar ao top 64 seria mais difícil, pois, nessa fase, os participantes restantes geralmente são treinadores favoritos ou independentes altamente qualificados. Como o nível de seu oponente não era alto, Caim conseguiu derrotá-lo rapidamente usando o Polivilo. Polivilo lutou com um estilo completamente diferente em comparação com Swampert, usando sua velocidade para brincar com o oponente após ativar a dança da chuva, garantindo facilmente um resultado favorável.
Embora não tenha sido tão espetacular quanto sua primeira vitória, a multidão ainda assim deu a Caim uma ovação considerável. A essa altura, Caim já era bastante conhecido, especialmente entre os treinadores. Após a batalha, Caim retornou rapidamente à mansão. Esse ritmo de competição era perfeito para ele. Durante as lutas, ele podia se concentrar inteiramente no combate e nos dias sem lutas, podia retornar à mansão para aprimorar sua forma física. Isso permitiu que ele treinasse seus Pokémon sem pressão extrema. Embora as melhorias não fossem imediatas, a estabilidade era o que realmente importava, garantindo que nenhum erro grave fosse cometido. Com o decorrer da segunda rodada, o número de participantes foi reduzido pela metade, restando pouco mais de 2.000 competidores. No entanto, como cada rodada foi programada com uma semana de intervalo entre elas, os competidores tiveram bastante tempo para descansar e se recuperar. No entanto, à medida que o torneio avançava para as rodadas finais, o tempo de descanso era reduzido. Quando chegou ao top 128, as rodadas podiam ser concluídas em um único dia, com os períodos de descanso reduzidos para um máximo de 3 dias. Durante esses intervalos, se os treinadores sentissem que o treino estava se tornando monótono, podiam organizar pequenas batalhas de prática entre si. Embora isso pudesse revelar algumas de suas habilidades, todos os competidores eram treinadores excepcionalmente fortes e não tinham medo de demonstrar seu nível. Afinal, mesmo que outros descobrissem algo, não seria grande coisa. No primeiro dia da segunda rodada, foi a vez de Caim lutar. O segundo dia foi para Steven e Phoebe, e o terceiro dia foi para Wallace. Após esses 3 dias, todos puderam se concentrar novamente no treinamento de seus Pokémon. No entanto, agora Caim se deparava com uma questão crucial. Ele deveria permitir que Polivir evolua neste momento. Era verdade que, após várias sessões de treinamento, Polivir havia atingido o nível exigido por Caim, mas a decisão de evoluí-lo ou não era uma questão importante. Sem dúvida, se Polivir evoluísse para Politoed, seu poder individual aumentaria significativamente. Além disso, em batalhas de longa duração, sua habilidade Drizzle seria uma grande vantagem, tornando-o uma peça fundamental para a equipe de chuva de Caim. No entanto, o problema residia nisto: se Polivir evoluísse, sua habilidade mudaria para Chuvisco, o que significaria que sua equipe ficaria sem um Pokémon com a habilidade Nado Rápido. Embora Gendar pudesse usar o movimento troca de habilidades, não havia nenhum outro Pokémon na equipe com essa habilidade, e não era prático procurar por um em tão pouco tempo. Sem um Pokémon com a habilidade Swift Swim, a equipe perderia uma peça fundamental. Encontrar um em tão pouco tempo era irrealista, e mesmo que encontrasse, não haveria tempo suficiente para treiná-lo, dificultando a sincronização com o resto da equipe. Se Poliwhirl não evoluísse, Caim precisaria se concentrar apenas em controlar o clima durante as batalhas. Embora não pudesse explorar todo o potencial de Poliwhirl, pelo menos ainda teria um Pokémon com a habilidade Swift Swing em sua equipe. Caim se viu indeciso. Deveria deixar Poliwhirl evoluir agora. Sentindo-se um pouco frustrado, ele decidiu dar um passeio com seus Pokémon para ver se conseguia encontrar uma solução para seu dilema, na esperança de equilibrar as duas opções. Se não conseguisse encontrar uma solução, Caim estava disposto a abrir mão da chance de vencer o torneio de Sinnoh e permitir que Poliwhirl evoluísse, já que essa evolução afetaria diretamente o desenvolvimento de Caim a longo prazo. Ele sabia o que era mais importante. Para clarear a mente, Caim decidiu ir até o Lago Verite, não muito longe de Atomic City. Como um dos 3 grandes lagos da região, ele era o lado Pokémon lendário conhecido como Azelf, o deus da força de vontade. No entanto, Caim não tinha intenção de se envolver nos assuntos da equipe galáctica. Depois do que aconteceu na Jubilife TV, ele não tinha interesse em participar de seus planos. Com a mente tranquila, Caim partiu sem que ninguém o impedisse. Enquanto isso, seus amigos entenderam que esse tempo longe de casa também poderia servir para aprimorar suas habilidades. Embora seus Pokémon ainda não estivessem no nível máximo, Caim estava determinado a ficar mais forte. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.